Professor, agora eu tô com uma mãe. Ih, começou a gravar, não vou falar mais não. Depois te falo no privado. Bem, gente, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de filosofia, sempre na sexta-feira, às 14 horas. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos corrigir uma pequena avaliação que nós fizemos na semana passada sobre a questão do mal em Santo Agostinho. Eu relembro para vocês que a prova ainda está aberta para quem, porventura, não tenha ainda feito, tá bom? É muito importante que vocês façam para não ficar sem nota. Então, a avaliação está lá, coloquei novamente o link no grupo. Se alguém que está aqui ainda não fez, faça, vá lá e faça, tá? A avaliação, vou deixar ela aberta mais alguns dias, talvez até segunda, e aí eu fecho, porque eu preciso passar as notas para o sistema quando o sistema voltar a funcionar, porque também tem essa questão aí, certo? Então a gente vai fazer a correção, se der tempo. Depois da correção a gente já vai caminhar mais um pouco, falando aí sobre a Cidade de Deus, um livrozinho escrito pelo Santo Agostinho, onde ele vai falar um pouco sobre a questão da política, e aí a gente vai caminhando no nosso conteúdo na medida em que der certo, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Uma hora dessa, o pessoal da autoescola me mandando mensagem aqui. Leve capacete por questões de higiene. Tá bom, meu filho. Tirando a carteira, gente. Beleza, então temos aqui a avaliação. Deixa eu aumentar aqui a letra. Nossa avaliaçãozinha, né, gente? Teve 10 questões. A maioria das questões eu botei verdadeiro ou falso. Bem simples. Algumas questões, não sei se vocês perceberam, foram repetidas da prova global do período passado, para que vocês pudessem relembrar algumas coisas que a gente viu lá, né? Por exemplo, essa citação, ela esteve, essa outra questão aqui também, da vassoura, né? Mas a maioria de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A maioria das questões trouxe esse enunciado. Para Santo Agostinho, o mal não foi criado por Deus, pois tudo que ele fez é bom. O mal é, portanto, uma ausência. Verdadeiro ou falso? A primeira questão. Para Santo Agostinho, o mal não foi criado por Deus, pois tudo que ele fez é bom. O mal é, portanto, uma ausência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu botei verdadeiro, eu acho. Verdadeiro, né, gente? Vocês devem lembrar do argumento de Santo Agostinho de que tudo que Deus fez é bom. A gente pode acompanhar esse movimento no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Quando Deus vai fazendo cada coisa, ele vai dizendo, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Sempre no final das frases aparece essa expressão, e viu que era bom. No entanto, o mal, ele não é uma criação de Deus. Por quê? Porque o mal é uma coisa ruim. E tudo que Deus criou é bom. De onde é que surge o mal? O mal, ele surge, né, não enquanto uma coisa, mas enquanto ausência, a partir do momento que Deus faz o homem e a mulher, faz o ser humano, né, e dá para o ser humano livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher entre ficar perto ou se afastar de Deus. Então, esse afastamento de Deus é o que Santo Agostinho chama de mal. Portanto, o mal, ele não é uma coisa, como as árvores, como as plantas, como eu e vocês. O mal, ele é uma ausência, um espaço vazio, né? Uma consequência
das más escolhas feitas pelo ser humano. Então, a primeira é verdadeira. Segunda questão, verdadeiro ou falso? Para Santo Agostinho, o diabo cumpre um papel importante no plano de salvação criado por Deus, pois sem a culpa que ele coloca sobre os humanos, não nos arrependeríamos do pecado e não voltaríamos a fazer o que é correto por conta própria. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por Eu que, fiquei na Tainá, dúvida nessa verdadeiro? daí. O diabo, ele tem um papel importante nos planos de Deus? Não, Nos Não? planos de Deus, segundo o não. Agostinho, sim. Pro Agostinho, pra ele tinha. Pra mim, né? Na minha opinião, foi essa. Eu fiquei na Por dúvida. quê, Então eu amor? marquei qualquer um. Porque, na minha opinião, eu fui na teoria de Santo Agostinho, porque na minha mente eu tinha ouvido que ele tinha falado isso. Mas eu não tenho certeza, não. Tem certeza ou não tem? A certeza é algo que não devemos ter. Ótima resposta. Mas, gente, a resposta aí é verdadeira. Para o Agostinho, Acertei. o diabo, ele é fundamental na vida de todos nós. Entendeu? Não é que o diabo, Porque se ele não tivesse uma. É porque, como eu entendi, quando eu fui ler essa questão, né, eu entendi aqui. Assim, porque se não tivesse o pecado, Deus não saberia qual que ia pro céu. Foi mais ou menos assim que eu tirei a noção. exatamente, é assim, Deus, ele poderia ter feito a gente obedientes. Não poderia? Ele poderia ter criado somente pessoas boas. Não poderia ter criado somente pessoas boas? Pessoal, mas Pessoas quando ele que... criou, Ah, quando ele criou Adão e Eva, não era para ele ter criado também a fruta da sabedoria, porque se fosse por causa dele, se não fosse por causa deles, o mal não existiria. Se ele não tivesse pecado e comido a fruta, hoje o mundo seria totalmente diferente do que era para ser. pois é, na verdade não teria nem mundo, porque mundo que eu falo no sentido das pessoas que habitam o mundo, né? Porque os dois eram inocentes, eram como crianças, puras e tal, não tinham malícia, não tinham sexualidade, digamos assim, né? Isso só veio depois. Agora, por que que o diabo ele é importante nesse plano de salvação? O diabo é importante porque ele tem a função da culpa. O diabo, percebam, em Santo Agostinho, o diabo ele não interfere nas nossas decisões, assim como Deus também não interfere. O diabo ele não leva você a fazer nada. Isso aí, o nome disso aí se chama livre-arbítrio. Cada um de nós tem a possibilidade de fazer o que for. A gente não pode culpar Deus por nossas escolhas e nem podemos culpar o diabo. Agora, está muito bem determinado na Bíblia, nas Escrituras, o que é que Deus quer que a gente faça e o que é que Deus não quer que a gente faça. Quando a gente faz aquilo que Deus não queria que a gente fizesse, né? Ou seja, quando a gente peca, qual é a função do diabo? Colocar sobre nós culpa. Fazer com que a gente se sinta pesado, fazer com que a gente se sinta uma pessoa horrível. Entende? Essa culpa, ela é importante da gente sentir nesse plano de salvação. É importante. Porque sem essa culpa, não tem arrependimento. Se você faz uma coisa e não se sente culpado por essa coisa que você fez, é porque, na realidade, você não considera essa coisa uma coisa errada. Se você não sente culpa, é porque, dentro do seu eu, aquilo que você fez é correto, mesmo que não seja, para a maioria das pessoas. Se você naturaliza aquilo,
passa a fazer parte da sua vida como um hábito. Então, quando a gente peca, reconhece esse pecado, então vem um momento de culpa, em que você se sente mal, você se sente pesado. E o processo final desse arrependimento é o desejo de retornar a fazer o que é certo. É o desejo de não fazer mais o que era errado. É o desejo de retornar aos caminhos de Deus. Então só existe esse retorno porque existe culpa, porque existe o reconhecimento do erro. Então, se o diabo não existisse, não existiria a culpa. E as pessoas, elas seriam obrigadas a agir de determinada forma. Então, essa culpa existe porque o diabo existe. Agora, essa culpa, ela é premeditada por Deus. Deus criou esse mecanismo para que a gente pudesse retornar à presença dele por conta própria. Não é porque ele está nos obrigando. Deus não nos obriga a coisa alguma. Não nos obriga. Certo? Conseguiram entender, gente, a função do diabo aí no pensamento de Agostinho? Deu para entender, Amanda? Deu para ter certeza? Sim, claro, com certeza. Eu não sei se isso é ironia ou se tu entendeu mesmo. Mas a resposta correta aí da segunda é verdadeiro, né, gente? Ô, professor, Terceiro. Pode a falar. única que eu tive mais dúvida foi a da vassoura. Só essa. Já a gente chega nela. Terceira. Verdadeiro ou falso? Para Santo Agostinho, os seres humanos são salvos somente pela fé em Deus. Verdadeiro ou falso? Falso. Você tem fé em Deus, aí pronto, automaticamente você está salvo. É isso mesmo que Agostinho pensa? É falso. Falso. Resposta correta, falso. Mas aí eu complemento. Para o Agostinho, o que é que realmente faz com que a gente seja salvo, gente? Alguém sabe? O que é que faz com que a gente seja salvo? A gente já sabe que não é só a fé. Tem que cumprir as Se regras arrepender que do Deus pecado. mandou, né? Não? Hã? Como? Tem um nomezinho que é bem pequenininho. Pra mim, Tem seria se que, arrepender a dos pessoa pecados. também tem que cumprir. A fé? A pessoa também tem que comprar, ó, Ainda tem que não. Arrepender dos pecados. cumprir os mandamentos. Cumprir o quê? Então, tendo Os fé e mandamentos que cumprindo os Deus deixou, né? mandamentos, Não? a gente garante a nossa salvação? Sim ou não? Eu tenho fé, acredito em Deus e Jesus, e eu faço todas as coisas corretas, cumpro os mandamentos. É suficiente para ser salvo? Não. Não. E o que é que precisa mais? Tá na presença de Deus, né, não? Como é isso, Eu né? Só depois que acho, morre. eu acho que tem que se entregar por inteiro, não só por bens materiais e essas coisas. O que eu quero saber, gente, o que é que faz com que a gente seja salvo. A gente já sabe que não é só a fé isolada. E também o que a gente chama de obras, né? De guardar os mandamentos, de fazer caridade. Também não é só isso. Ou seja, mesmo que você tenha fé e mesmo que você faça coisas boas, ainda não é garantia de você ser salvo. Tem uma coisa que o Santo Agostinho descreve, que essa coisa, sim, faz com que você seja salvo.
Que Arrependimento? coisa é essa? Não. É a graça, gente. A graça divina. O que é a graça? A graça é o perdão que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus. Certo? Deus, ao criar os seres humanos, ele já sabia que a gente seria imperfeito. Já sabia. Ele já sabia que a gente não ia conseguir fazer o bem o tempo todo. Ele sabia que a gente ia pecar. Então, o que ele fez? Ele pagou o preço. Como foi que ele pagou esse preço? Ele pegou o único ser que conseguiria ser bom o tempo todo, que era Jesus, sacrificou ele, e o sacrifício de Jesus serve para pagar a nossa conta. O sacrifício de Jesus serve para completar o caminho pelo qual a gente precisa percorrer para chegar até Deus. Então, a partir da morte de Jesus, a gente não precisa mais percorrer o caminho todo até Deus. Por quê? Porque Jesus já percorreu um caminho por nós. A gente precisa ir até certo ponto. E é até esse certo ponto em que a fé e as obras fazem toda a diferença. Porém, não é a fé e as obras que nos salvam. O que realmente nos salva é a graça de Deus. Se não fosse Jesus, nenhum de nós, segundo Agostinho, poderia ser salvo. Beleza? Então, o que é que nos salva? O que é que garante a nossa salvação? A graça divina. É isso, viu, gente? Tá quase uma missa nessa aula hoje. Mas vamos lá. Quarta questão. Alguém poderia ler, gente? A missa do questão? Santi, que amor. Alguém poderia ler a quarta? Mais alguém? Quarta questão. Eu vou ler, peraí. Tarde te amarei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, de sol me lançava-me entre duas formosura. Estava em mim e eu nem estava em ti, tarde te amei. Em muitas de suas obras, Agostinho narra com o arrependimento momentos da sua vida anterior, a conversão ao cristianismo no trecho acima. O filósofo parece se dirigir a alguém. A quem ele se refere? Pronto. Ó, o que o Santo Agostinho diz. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Disforme, lançava-me entre as tuas formosuras. Estavas em mim e eu não estavas em ti. Tarde te amei. E aí, gente? O Adeus. Santo Agostinho tá falando com quem? Com Deus, né, Amanda? Esse Exato. trecho ele é retirado de um poema de Agostinho chamado Tarde te amei, que é uma oração, gente. É uma oração. Então, na oração, Santo Agostinho se dirige, logicamente, a Deus. Letra D. Quinta questão. Alguém, outra pessoa, poderia ler? Quinta questão. Eu leio. Vai, Ter Rocha. fé é como assinar. Eu leio ou ela lê? Tanto faz. Pode ler. Ah, começou. Aí ela lê a Eu letra. vou terminar. Ter fé é como assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. O trecho retrata o pensamento de Santo Agostinho acerca da fé, oriundo da influência da Igreja Católica no período medieval. Tal afirmação indica aí as respostas. E aí, vocês marcaram o quê? Letra A. Realizar a vontade de Deus sempre que nos for conveniente. Letra B. Realizar os preceitos de Deus sempre que os considerarmos justos. Letra C. Não devemos realizar a vontade divina. E letra D. Predestinação da humanidade em realizar a vontade divina, independente de qual seja o preceito.
Vamos analisar de um por um. A primeira, ó, realizar a vontade de Deus sempre que nos for conveniente. O que é que essa alternativa está dizendo, gente? Que eu só vou fazer aquilo que Deus quer quando eu sentir vontade. É isso que a citação diz. Isso. É isso que a citação diz. Olha o que a citação diz. Ter fé é como assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Deus escreva nela o que quiser. Então, a gente olhando para cá, a gente já vê que nem a A e nem a B se encaixam nisso, né? Ou realizar a vontade de Deus sempre que nos for conveniente. Então, quando não é conveniente, eu não devo seguir? Não, né? É realizar os preceitos de Deus sempre que os considerarmos justos. Então, quando eu considerar injusto, eu não faço? Não é assim que funciona também. Letra C. Não devemos realizar a vontade divina. Aqui já está revoltado, né, gente? Já está revoltado, não quer mais saber de nada. Mas não é isso que a citação diz. Né? A gente quer saber qual é a alternativa que tem mais a ver com a citação. Letra D. Letra D. Predestinação da humanidade em realizar a vontade divina, independente de qual seja o preceito. O que é que significa, pessoal, essa palavra predestinação? Alguém sabe? Não sei. Predestinação. Amanda, tu lembra de alguma palavra, quando tu lê aqui, ó, predestinação? Lembro de destino. Pronto, destino. E essa palavra pré, essa expressão pré, indica o quê? Antes, né? Não. Antes, né? Então, predestinação é como se a tua vida, Amanda, ela tivesse escrita antes mesmo de tu nascer. Quando eu digo assim, ó, a Amanda, ela era predestinada ao curso de agroindústria. O que é que eu estou querendo dizer? Que o curso de agroindústria estava planejado para que você fizesse, mesmo antes de você querer, mesmo antes de você nascer. É algo que já pertencia à tua trajetória. Entende? É algo que foi decidido antes por Deus para a sua vida. Tem uma passagem muito interessante, se eu não me engano, é em Êxodo, no livro de Êxodo, em que Deus ele fala com Moisés. E nessa passagem específica, Deus ele fala para Moisés que escolheu Moisés como profeta quando Moisés ainda estava no ventre da mãe dele. Ou seja, independente das escolhas que Moisés fizesse, ele estava predestinado a ser profeta. Ou seja, o destino dele já estava escrito, já estava determinado pela vontade divina. Então, quando eu digo ó, predestinação da humanidade em realizar a vontade divina, independente de qual seja o preceito. Então, essa alternativa ela tem mais a ver com a citação. Ter fé é como assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Então, não é você ir para a igreja e você seguir só aquilo que você considera bom. Não é você ir para a igreja e você fazer somente aquilo que você se sente bem fazendo. Tem coisas, né, que são desconfortáveis para você que você vai ter que fazer se você assume para si a condição de membro daquela religião. É como na escola, pessoal. É como na escola. Digamos que na escola você tem 15 disciplinas. É óbvio que você não gosta das 15 disciplinas, não é verdade? Ou tem alguém aqui que gosta de todas as disciplinas da escola?
Não, Tem alguém professor, aqui? eu gosto. De Que todas? diz? Não, eu gosto de algumas. Pois Gosto é. não. Só que assim, para que você estude aquela ou aquelas que você gosta, você tem que passar por aquelas que você não gosta. Não é verdade? Sabe aquela aula que você espera a semana todinha por ela? Para você assistir ela, você tem que passar o resto da semana assistindo as que você não gosta. Então, funciona desse jeito. E eu, gente, que fui fazer filosofia para fugir dos cálculos da matemática. E aí, quando eu chego lá na filosofia, eu pensei, rapaz, finalmente agora eu vou estudar só aquilo que eu gosto. Aí, quando eu chego na filosofia, me aparece lá uma disciplina chamada raciocínio lógico. Ou seja, lá se estava a matemática de novo. De novo. Então, assim, se você se afirma uma pessoa temente a Deus, se você tem uma religião oficial, você não pode estar escolhendo o que é que você vai ou não fazer de acordo com Santo Agostinho, né? Você tem que se entregar completamente, beleza? Então a resposta correta é a letra D. A sexta questão, para interpretar mais uma vez a citação, alguém pode ler? Quem era a outra pessoa que queria ler? Tinha alguém que queria ler junto com a Amanda? Cadê tu, pessoa? Apareça. Coisa rocha, minha filha. Ah, tá bom, pois eu vou ler essa. Um homem bom é livre, mesmo quando é escravo. Um homem mau é escravo, mesmo quando é rei. Não serve a outros homens, mas a seus caprichos. Tem tanto senhores quanto vícios. Olha que frase esplêndida, pessoal. Vou ler de novo para vocês degustarem. Um homem bom é livre, mesmo quando é escravo. Um homem mau é escravo, mesmo quando é rei. Não serve a outros homens, mas a seus caprichos. Tem tanto senhores quanto vícios. Uma frase magnífica, né, pessoal? Vamos lá. Acho que muitas pessoas precisam ler essa frase. Vamos lá para o significado, né? Letra A. O que torna o homem prisioneiro são os seus vícios e paixões, presentes no corpo, que é a prisão do pecado. Para fugir disto, deve ouvir aos sussurros da sua alma, que é a imagem e semelhança de Deus. Letra B. É impossível para o ser humano alcançar esse senso de justiça que a religião tanto prega, como ser um rei e não se apegar ao que é material. Letra C. A vida humana só se realiza em sua plenitude quando nos tornamos escravos, pois somente eles sabem viver uma vida simples e feliz. E por último, na realidade, corpo e alma são uma coisa só. Então significa dizer que a alma também peca. E aí, qual é a alternativa que mais se aproxima da citação? A, B, C ou D? E aí, gente, tem alguém vivo? Cri, cri. Eu botei letra A. Letra A, né? O que torna o homem prisioneiro não é onde está o seu corpo, não é se você está dentro de uma prisão, não é se você está andando no meio da rua. O que torna o homem prisioneiro são os vícios e as paixões. Entende?
Resposta correta, ó, primeira, letra A. Sétima questão. Assinale verdadeiro ou falso. Jesus pregou o desprendimento aos bens materiais e o amor a Deus, a si próprio e aos nossos semelhantes. O que muitas igrejas fazem hoje no chamado cristianismo não tem nada a ver com a mensagem original do Cristo. Aí nós temos uma imagem aqui, né? Uma imagem real, viu, gente? Imagem real. Vassoura ungida para limpar sua casa do mal. Valor, R$ 1.000. R$ 1.000. Certo? E aí, verdadeiro ou falso essa afirmação? Professor, eu fiquei em dúvida porque eu não sabia se você estava falando da imagem ou sobre o comentário de cima. Aí eu botei falso por conta da imagem. Pois é, a imagem é só para ilustrar, né? Mas se você ler a questão, ó, assinale verdadeiro ou falso para a seguinte afirmação. Então, o que eu estou julgando aqui é a afirmação, certo? Em relação à afirmação, vocês consideram ela verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeiro, né, gente? Jesus pregou o desprendimento e o amor. Só isso. Né? Os ensinamentos de Jesus são muito simples. Não precisa a gente estar quebrando a cabeça. 2 ensinamentos básicos. Desapego dos bens materiais e amor ao próximo e a Deus e a si mesmo. Certo? Só que o que é que muitas igrejas fazem hoje em dia? Pegam essa mensagem, se aproveitam para ganhar dinheiro, né, gente? Aí eu não preciso nem ir muito longe. Também não preciso citar nomes. Basta que você jogue aí no Google, certo? Que você vai encontrar um monte de escândalo de tudo que é igreja, certo? Então, ó, verdadeiro. Oitava, ainda em VOF, né? O imperador Constantino foi o responsável por institucionalizar o cristianismo, pois antes disto era apenas uma ideologia, uma forma de vida que se propagava, principalmente entre os pobres. Verdadeiro ou falso? Eu botei verdadeiro, se não me engano. Verdadeiro. Antes de Constantino, o cristianismo era uma ideia que se espalhava entre as pessoas. O que é que Constantino fez? Tornou o cristianismo uma religião. Melhor, a religião oficial do Império. Certo? Nona questão. A Idade Média é o período da história geral que se inicia no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e termina no século XV, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Eu acho que eu botei verdadeiro também. Essa aqui tinha que dar uma pesquisadinha, né? Tinha que lembrar lá das aulas da professora Cristina, de História. Verdadeiro, viu, gente? Verdadeiro. Na realidade, a Idade Média, ela não tem, assim, uma data específica para começar. O fato que representa o seu início é a queda do Império Romano. Certo? A queda do Império Romano dá início à Idade Média. 10ª questão. Na Idade Média, o estudo da filosofia se baseava nas crenças cristãs e na autoridade da igreja. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né, pessoal? Tudo, durante a Idade Média, girava em torno do cristianismo. Tudo. Todos os assuntos. Da arte à ciência. Tudo
tinha Deus como base, tinha Deus como fundamento. Afinal de contas, nós estamos falando de um regime político chamado teocentrismo, ok? Teo significa Deus. Centrismo, né? Deus no centro de todas as coisas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, piada? Alguém quer chorar, quer rir? Bem, pessoal, na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre A Cidade de Deus, que é um livro que Santo Agostinho escreveu, onde ele vai descrever as diferenças básicas entre a cidade dos homens, a cidade terrestre, e a cidade de Deus. E aí, na semana que vem, a gente encerra o assunto Santo Agostinho. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. É porque, Fabiana, a gente tem que encerrar o assunto. A gente não pode inserir um assunto dentro do outro. A gente tem que começar, terminar, para poder iniciar os outros, tá bom? Então, na semana que vem, a gente conclui tudo que a gente tem para ver do Santo Agostinho, encerrando com A Cidade de Deus. E aí, na terceira semana, passando essa na outra, nós teremos uma aula que a Fabiana me pede há tempos, onde nós estudaremos o pensamento de uma filósofa do período medieval, para que a gente encerre com as provas da existência de Deus. Tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Quem não fez a prova ainda, faça. Tá? Vou deixar aberto o link até segunda-feira. E assim que o sistema retornar ao normal, eu lanço as notas e aviso para vocês no grupo. Tá bom? Um abraço, um cheiro para todos.